Pente fino no auxílio acidente. Lei 14.441. Não pode. Veja o que fazer se você for convocado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E atendendo a vários pedidos, a gente vem falar do pente fino, principalmente no auxílio acidente, no famoso B94, tá? Gerando muita polêmica agora com a conversão da lei 14.441. O que fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Fica até o final do vídeo todas as teses com relação a isso, o que o governo está querendo e o que vai acontecer, como você se preparar. Tudo isso nesse vídeo aqui compilado para você. Posso pedir para você deixar aquele joinha aí agora, só para não esquecer. Se você não gostar do vídeo, pode deixar o dislike no final sem problemas nenhum. Pente fino, auxílio acidente, o famoso B94. Agora, com a Lei 14.441, o que fazer? Olha só, criado em 2016, o Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, que é popularmente conhecido como pente fino, ele tem o objetivo de fazer perícias médicas para localizar benefício irregular, embora a revisão feita em escala, ou seja, em muita quantidade, termine às vezes atingindo indevidamente a renda de muitos que estão no seu direito. Tradicionalmente, o programa se limitava ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os titulares do auxílio acidente, benefício pago em razão de sequelas definitivas herdadas por eventos acidentários, ou seja, era um benefício indenizatório, preste atenção nessa informação, eram poupados. Porém, agora o sossego deles acabou. Dentre as várias mudanças trazidas pela MP 1113 de 2022, convertida na Lei 14.441, a mais polêmica, sem dúvida alguma, é a inclusão do auxílio acidente dentre os benefícios por incapacidade passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. Ao endossar o novo pente fino, Bolsonaro deixou transparecer que ele inicie nesse segundo semestre de 2022. Inclusive, mesmo sem saber qual será a realidade enfrentada pelos peritos médicos do INSS e o quantitativo de irregularidades nas perícias do auxílio acidente, o governo já lançou um palpite despretensioso, que a revisão do auxílio acidente produzirá redução na despesa de 416 milhões em 2022. Estranho isso, né? Em sua justificativa, a MP Medida Provisória 1113 de 2022 trouxe previsões de economia de despesa arrojadas para o próximo biênio. Embora o texto esteja com erros de português e redação confusa em relação à cifra, quando se refere ao corte do auxílio acidente, que ele ocasionará redução de despesa de 1.790.000 e em 2023 1.855.000 e em 2024, ao que tudo indica, a meta financeira para os anos 2023 e 2024 seria gerar economia na casa dos bilhões, ao invés de milhões que foi redigido, né? Então, apesar da redação estar errada, dá para a gente entender que é em torno de 2 bilhões cada ano. Se for tomar como referência o ano de 2022, somente em poucos meses desse ano o governo quer reduzir a despesa em quase R$500 bilhão. Fica claro que é muita expectativa do governo em querer economizar, mesmo quando o universo do auxílio acidente no país é ínfimo. É um dos benefícios com menor demanda no INSS e, portanto, não onera tanto a folha de pagamento. Isso significa que, para alcançar a meta fiscal, a taxa de cortes deverá ser potencialmente mais elevada, caso os peritos sejam influenciados pela ambição do governo em conseguir a economia traçada. Como é que você pode afirmar que você vai ter economia X ou 2 bilhões ali, como o governo falou, sendo que você não sabe se as pessoas aí recuperaram a capacidade ou não? Então, fica aí essa polêmica com relação a isso. Além dessa meta fiscal, outro ponto intrigante é fazer o pente fino em auxílio acidente, que é um benefício indenizatório e tem caráter de vitaliciedade, ou seja, recebê-lo até a morte. Pessoal, presta atenção, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você sofreu o acidente, ficou com a redução, o INSS é uma seguradora e você teria a opção de receber o seu seguro de uma vez só, vamos supor, R$500 mil, ou receber uma mensalidade para o resto da vida. Lembrando que é um benefício
É o único que pode ser abaixo do salário mínimo, por ele ser indenizatório. Então vamos supor que você pegasse essa indenização toda de uma vez. E aí, a pessoa que pegou parcelado não receberia, porque agora passaria por um pente fino. Então, aqui mais uma contradição nesse pente fino. É um benefício indenizatório. Você já sofreu aquele acidente. Então, não importa se você foi recuperando, se você correu atrás disso. Você fez jus à indenização. Primeiro ponto. O auxílio acidente costumava ser cessado apenas nos casos de morte ou de aposentadoria. O corte via perícia médica era algo impensável, inabitual. O ajuste na legislação caiu como uma bomba para as pessoas que precisarão se submeter ao estresse e à incerteza das revisões periciais, principalmente quando o governo declina uma expectativa alta de economia com os benefícios cortados. Essa novidade, portanto, poderá desestabilizar o emocional e o planejamento financeiro de muita gente que não esperava por isso, ou a partir de agora tem a ameaça concreta da cessação do pagamento, que até então era praticamente vitalício. Com a conversão da MP em lei, aos titulares do auxílio acidente é importante amealhar antecipadamente laudos médicos mostrando que as sequelas persistem e que continua definitiva. Com a publicação da lei no Diário Oficial, as cartinhas de convocação dessa nova versão do pente fino podem chegar a qualquer momento. Chama a atenção também que o governo foi infeliz em expressar que os cortes do auxílio acidente iriam ajudar a pagar a conta dos benefícios de prestação continuada, ou seja, o BPC, benefício assistencial. Embora o INSS administre as concessões e as revisões de benefícios previdenciários e assistencial, eles não se confundem. São totalmente diferentes. Os benefícios previdenciários exigem prévio pagamento do segurado. Como o próprio nome diz, segurado, ou seja, você está pagando um seguro para você e você sofreu um acidente e recebeu o auxílio acidente. Então, os benefícios previdenciários exigem prévio pagamento do segurado para que este possa receber algo no futuro, se for o caso. Já os benefícios assistenciais são patrocinados e de responsabilidade do governo federal, mesmo quando o beneficiário nunca tenha contribuído com nada com o INSS. As contribuições previdenciárias financiam a Previdência Social, mas não foram criadas para pagar a despesa da assistência social. Então, completamente injusto, incabível. Olha só, você paga a sua seguradora ali e você vai ter o seu benefício cortado para financiar um benefício de uma pessoa que nunca pagou essa seguradora e que a verba vem da assistência social. Na justificativa da MP, constou que essa economia deverá ser direcionada como medida de compensação para o aumento na despesa com o BPC decorrente da ampliação do limite de renda familiar per capita sujeita a escalas graduais. Ora, apesar de estarmos em ano eleitoral, é possível o governo querer aumentar as despesas com assistencialismo, como está acontecendo com o próprio Auxílio Brasil. A exemplo também do BPC. Mas é completamente absurdo explicar que a conta será paga em função do corte proporcionado de benefício previdenciário, justamente por terem fonte de custeio diferente. Repito, você paga uma seguradora para, quando você precisar, ter o seu benefício. E aí essa seguradora quer custear suas despesas, né? Quer custear, quer transferir a sua contribuição para o assistencial, ou seja, para uma pessoa que nunca contribuiu. Logo, ainda que se gere economia com cortes de auxílio acidente, esse dinheiro não deveria ser usado para bancar despesas com assistência social. Outro ponto que merece destaque foi a nova redação do artigo 101 da Lei 8.213, ampliando o rol de benefícios do pente fino. Preste muita atenção aqui, pessoal. Olha só. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeterem-se exame médico pericial a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, processo de reabilitação profissional por ela prescrito ou custeado, tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. A alteração foi justamente a inclusão do auxílio acidente dentre os benefícios por incapacidade, como o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que já eram passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. Conquanto não sejam comum,
existe sim a probabilidade de reversão da sequela por meio de tratamento cirúrgico e novas terapias ou medicamentos em algumas situações, e caso isso ocorra, não se justifica a manutenção do pagamento do benefício. Bom lembrar que a MP 905 de 2019, que já tinha arriscado incluir o benefício de auxílio-acidente na lista de benefícios por incapacidade do pente fino, mas acabou sendo revogada pela MP 955. Então a MP 905 já tinha tentado, mas foi revogada pela MP 955. Na prática, a MP 1113, que foi convertida na Lei 14.441, torna possível que os segurados que recebem o benefício acidentário, o auxílio-acidente, sejam convocados para as perícias periódicas em um prazo de, em média, 6 meses, para constatar se ainda continuam com as sequelas que garantem a concessão do benefício ou se já recuperaram e serão encaminhados para o processo de reabilitação profissional, onde o benefício será acessado gradativamente. Um importante ponto é a dispensa do exame pericial aos trabalhadores com mais de 60 anos ou com 55 ou mais que já recebiam o auxílio por mais de 15 anos. Esses estão isentos, tá? A lei já garante. E os que não estão? Uma brecha que o governo deu, tanto na MP quanto na lei, foi deixar de modificar também o parágrafo 1º do artigo 86 da Lei de Benefícios, para constituir a nova conjectura de cessação do auxílio-acidente, através da revisão médica e não tão somente a garantia do recebimento do benefício até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito. Olha só como é que ficou o artigo 86. Ele permaneceu intacto. Então o que acontece? O governo previu ali a revisão do auxílio-acidente, mas manteve o artigo principal do auxílio-acidente intacto. Olha só como ficou contraditório. O artigo 86 diz o seguinte: o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Até aqui, ok. Ressaltando aqui a indenização. Parágrafo 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Ou seja, o governo deveria ter incluído aqui até a véspera do início de qualquer aposentadoria, até a data do óbito do segurado ou quando a incapacidade, ou a redução da capacidade laborativa findar. O governo deixou essa brecha e que também vai gerar muita polêmica e que é aqui um argumento para impedir também a revisão pelo pente fino no B94. Além dessa brecha que ficou na lei, temos ainda a questão da decadência, ou seja, a impossibilidade de rever benefícios com mais de 10 anos. Temos a tese da irretroatividade da lei, ou seja, os efeitos da lei não podem retroagir se isto caracterizar prejuízo a ato jurídico perfeito, ou seja, a concessão do benefício, a direito adquirido ou a coisa julgada, no caso de benefício concedido de forma judicial. Por fim, o fato do auxílio-acidente ser um benefício indenizatório também torna a revisão para a cessação um ponto muito contraditório e que vai gerar teses judiciais contraditórias. Porém, antes de tudo isso acontecer, que eu falei para vocês, vai ter a convocação. Então, fato, você vai ter que se submeter, caso seja convocado, à perícia médica. Então, antes de tudo isso acontecer, se você for convocado para comparecer pessoalmente para realizar uma perícia, tenha em mãos todos os documentos que comprovem seu estado clínico, da doença ou acidente que o afastou das atividades laborais, com os atestados médicos com CID, as informações sobre a incapacidade para o retorno ao trabalho, exames médicos atualizados que demonstrem as doenças e a incapacidade para o trabalho, cópia dos prontuários médicos, do posto de saúde, hospitais, clínicas, tudo o que tiver relacionado à sua concessão, à sua incapacidade. Se a concessão foi judicial, laudo pericial feito no processo e sentença e outras decisões também que falem sobre a sua incapacidade podem ajudar, tá?
Se você passar pela perícia e não ocorrer nada de errado, mantiverem seu benefício, tudo que eu falei para trás não precisará ser utilizado. Por isso é importante você ter os documentos em mãos. Enquanto isso, as teses judiciais, para quem teve o benefício cortado, vão começar a surgir de acordo com o que eu falei. E se você precisar, você vai utilizar, vai procurar um profissional da área, mas tudo tem aqui, né, baseado no que a gente falou, tudo leva a crer que o pente fino no B94 não vai prosperar, porque o governo realmente deixou muita brecha na lei. Certo, pessoal? Segurado que estiver acamado ou internado, existem também normas que possibilitam que o servidor do INSS se desloque até onde o segurado está para realizar a perícia. Nesses casos, o representante do segurado deve comparecer com antecedência mínima de 3 dias da perícia com atestado informando sobre a condição de saúde do segurado. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tentou trazer tudo aqui para vocês relacionado a isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixe nos comentários, deixa aquele joinha também. Se ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário aí fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.